esses livros são os que eu mais gostei e não consegui largar. Meu nome é Jaqueline, seja bem-vinda ao meu canal. Só lembrando de se inscrever, deixar um like, e se caso for comprar alguma coisa no Amazon, compre com meu link. O primeiro livro é o Sombra do Vento. A Sombra do Vento, ele é um livro que conta a história do Daniel. O Daniel, ele é uma criança que à noite, pelo pai, ele é levado para um lugar secreto, que é o cemitério dos livros esquecidos. Isso ele é aconselhado a escolher um livro. Ele escolhe A Sombra do Vento. Esse livro muda a vida dele. Ele começa a querer saber quem escreveu esse livro. Aí é uma história que tem investigação, é muito boa, gosto bastante. O Zafón também é um grande escritor. Foi a minha primeira... na verdade foi a segunda. Foi a segunda vez que eu leio Zafón, que a primeira foi Marina. Eu gostei bastante, mas eu acho que A Sombra do Vento é melhor. O segundo livro é o Tarântula. O Tarântula é um livro que ele deu origem ao filme A Pele que Eu Habito. Nesse livro ele vai contar a história da Ivy, começa ela narrando. Ela tá num lugar estranho, conta do cirurgião plástico, que ela é casada com ele e ela é obrigada a fazer algumas coisas. Isso vai se desenvolver na história. É muito bom também. Um dos livros que tem um plot twist, acho o melhor que eu já vi, que é de deixar o queixo caído. Muito bom. O terceiro livro é Wonderland, que é a história da Claire. A Claire, ela é uma enfermeira que depois da Segunda Guerra Mundial volta com o marido. Nisso que ela volta com o marido, ela viaja para a Escócia. Viajando para a Escócia, ela encontra em uma das viagens, ela encontra um círculo de pedra. Esse círculo de pedra ela acha muito interessante e através desse círculo de pedra ela vai parar ela viaja no tempo e vai parar no século de 1700. Ela vai parar no século de 1743. Aí ela cria uma outra vida nessa época. É muito bom, romance muito gostoso. Tem tudo, tem mistério, tem romance. É um livro que você não para de ler. É difícil, é muito bom. É difícil parar de ler, é muito bom. O quarto livro é O Suicida, do Rafael Montes. O Suicida, ele vai contar a história de jovens ricos do cenário carioca. Eles decidem fazer uma roleta russa. Durante a história você vai tentando entender por que eles decidiram fazer essa brincadeira. É um mistério muito bom também. É um livro que você não para de ler. Na verdade, todos os livros do Rafael Montes são tudo bom. Você não consegue parar de ler, é muito bom. O quinto livro é o Jardim das Borboletas. O Jardim das Borboletas, ela é narrado pela Maia. A Maia, ela é uma menina que ela tá num lugar diferente e ela foi trazida para esse lugar por um cara. A trata de uma forma esquisita. Na verdade, ela foi sequestrada, né, para esse local e ela é submetida a várias coisas. Ela também não está sozinha, tem várias outras meninas também que estão. É uma história que tem gatilho de estupro, tem bastante, tem de suicídio também. É um livro que você não para de ler, mas também ele dá uma sensação aquela sensação ruim, se você tem alguma aversão a esses gatilhos. O sexto livro é A Casa Torta. A Casa Torta, ela é da Agatha Christie. Ela é a história de um velho rico que ele morre envenenado. E fica um mistério, né, de saber quem envenenou, porque todos teriam um bom motivo para, como a Agatha Christie coloca sempre aquela questão que todos teriam um bom motivo para matar aquela pessoa. Também não foge esse livro, continua o mesmo fórmula que ela usa. Ele é um mistério que é difícil de desvendar, quebra muita cabeça. Ela sempre joga aquela fórmula de dar todas as evidências para você tentar achar quem é, mas esse eu quebrei a cabeça para
para achar e foi uma surpresa saber quem era o assassino, mas é muito bom. O quinto livro é o Kindred, da Octavia Butler. Esse livro, ele conta a história da Dana. A Dana, ela tá no aniversário dela, ela vai mudar para outro... Ela está em um outro apartamento com o marido. Ela acabou de se mudar. E nisso ela tava fazendo as mudanças quando ela sente uma sensação estranha. Então, de repente, ela vai parar num lugar diferente, que ela vê uma criança se afogando. Ela corre para salvar essa criança. Ela salva, melhor dizendo. Aí, de repente, ela vê a vida dela em perigo, porque um cara, parece nada, com uma espingarda e aponta na cabeça dela. E de repente ela volta para o apartamento que ela tava. E ela vai percebendo ao longo dos anos que conforme essa criança fica em perigo, ela é transportada para o ela é transportada no tempo da escravidão. E a Dana, ela é negra, então para ela é muito perigoso ela viver nessa época da escravidão. Esse é um livro muito bom da Octavia Butler, é um dos primeiros que eu li. É um livro que não tem como não viciar. Você quer saber o final? Eu gostei bastante. O oitavo livro é Herdeiras do Mar. Herdeiras do Mar, ela conta a história da Hana. Hana é uma menina que ela mora no vilarejo na Coreia. Nesse vilarejo há muitas mulheres que são mergulhadoras e levam sustento para os seus maridos. Nisso, a Hana também está sendo treinada para ser uma mergulhadora. Sendo mergulhadora, ela ia ajudar a família dela. Um dia ela tá mergulhando e ela deixa a irmãzinha dela na praia brincando. De repente, ela vê um soldado japonês se aproximando. Nessa época, ela tá no tempo da guerra da Coreia e o Japão. O Japão achava inferior os coreanos. Então, muitas coreanas, elas eram levadas para ser estupradas pelos japoneses. Então, a Hana tinha medo que a irmãzinha dela, porque era uma irmãzinha menor, fosse levada. Então, ela se colocou no local da irmãzinha dela e foi levada. Isso, ela sofre muitos abusos. É um livro pesado, tem gatilho de estupro, mas é um livro que você não consegue soltar. E você quer saber o final, é o que acontece com a Hana no final, até o final. O nono livro é de Sangue Cinza, que é uma fantasia. Ele conta a história da Pop. A Pop, ela é uma donzela que foi escolhida para ascender. Ela vive no castelo, que ela é protegida por guardas. Tudo na vida dela muda quando ela conhece um cara, que é o Raul. O Raul, que ele torna o guarda principal dela, ela se apaixona por ele. Através dele, ela descobre que viveu sempre uma mentira. É um livro muito bom. O começo ele é meio chato porque vai explicando, né, a história, como aquele mundo funciona. No final, você não consegue soltar. É muito bom esse livro. O décimo livro é o Novembro de 63, do Stephen King. O Novembro de 63, ele conta a história do Jack. O Jack é um professor de inglês que ele sempre gostou de uma lanchonete, que é a lanchonete do UOL. A vida dele sempre foi a mesma, até que um dia ele muda. Ele vai na lanchonete e percebe que o UOL não apareceu. Aí, de repente, depois de 2 dias, o UOL aparece. Estranho, diferente. E o UOL pede pra ele ir na lanchonete a um determinado ponto. E o Jack, ele vai. Nisso ele descobre uma passagem que leva ele para o passado. Ele leva para 1958. Isso ele acha interessante e volta e fala com o Al. O Al, ele dá uma ideia para o Jack, que é onde a ideia é que ele fica obsessivo por essa ideia, que é tentar salvar o Kennedy da morte dele. É um livro interessante, também vai ter um romance, mas ele é muito bom. Eu acho que é um dos melhores do King que eu já li. Então foi isso. Obrigada por assistir até aqui. Tchau!